Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula do 8º ano que tem por seguinte tema: Reprodução humana e puberdade. Observem a figura. O corpo humano ele está em constante transformação. Desde o nascimento, dia após dia, sofremos pequenas mudanças que nos tornam capazes de realizar muitas coisas, embora sempre com determinadas limitações. Mas em certo momento da nossa vida, começamos a fazer a passagem da fase de criança para o mundo adulto. É um período que tem transformações marcantes, não só do ponto de vista físico, mas também nos aspectos psicológicos e sociais. Esse período de transição é conhecido como adolescência. Então, nesta aula, nós vamos aprender o que significa realmente a adolescência e também a puberdade, e que tipo de transformações ocorrem no corpo do menino e da menina. E o que isso influencia na nossa vida social? Vamos ver também a questão dos hormônios, a questão do desenvolvimento corporal. Vamos falar agora sobre adolescência e puberdade. Será que adolescência e puberdade, elas são a mesma coisa? Vamos ver. Adolescência e puberdade não são sinônimos, ou seja, não quer dizer a mesma coisa. Puberdade refere-se a fenômenos fisiológicos que compreendem as mudanças corporais e hormonais. A adolescência diz respeito aos componentes psicossociais desse mesmo processo. Na puberdade, está mais acentuada a maturação física, cujo coincide com a adolescência. Então, quando se fala de puberdade, nós observamos as transformações no corpo físico. Observa que o corpo tanto do menino como da menina, ela sofre diversas mudanças quando se passa da fase de criança para a fase de adolescência. E essa adolescência, ela corresponde aos componentes psicossociais, ou seja, a questão aí da evolução da criança. Então, nesse caso, são duas coisas bem diferentes. Puberdade se fala da transformação do corpo e a adolescência fala das alterações psicossociais. A velocidade das mudanças da puberdade são influenciadas por diversos fatores, como a genética, grupo étnico, nutrição, saúde em geral. Então, nesse caso, tudo isso é acompanhado de diversos fatores. Um deles, nesse caso, é a genética. Então, muito desenvolvimento em relação à puberdade, ela vai variar. Nem toda a velocidade de que as transformações ocorrem, elas ocorrem igual para cada adolescente. Bom, para a gente compreender como ocorre essa situação, nós temos que analisar em que partes do nosso corpo isso ocorre. Isso aí é chamado de sistema endócrino. Esse sistema, tenho certeza que vocês estudarão quando estiverem lá no ensino médio, mas nós já podemos estudar aí alguma coisa. A puberdade, ela está diretamente associada à produção de determinados hormônios, que são substâncias químicas produzidas por alguns órgãos do nosso corpo humano, que pode inibir ou induzir as atividades de outros órgãos. Os hormônios são produzidos em órgãos chamados de glândulas endócrinas e são liberados na corrente sanguínea. Observe o esquema da figura, né? Observamos que em diversas áreas do nosso corpo nós temos aí órgãos que são chamados de glândulas, tá? Por exemplo, nós temos o hipotálamo, né, que ele está localizado na cabeça, né, na região mais central do cérebro. Nós temos também aí a hipófise, temos as tireoides, temos as glândulas paratireoides, que estão basicamente no mesmo lugar. Nós temos aí o timo, glândulas mamárias, suprarrenais. Temos também na mulher os ovários e no homem nós temos os testículos. Então, essas glândulas elas influenciam principalmente na liberação de alguns hormônios. Com a liberação desses hormônios para o corpo, aí então se inicia a puberdade, onde aí vai começar algumas transformações físicas no corpo do menino e no corpo da menina. Bom, falando um pouco de cada glândula, podemos observar que cada órgão-alvo, ele contém uma glândula que ele vai produzir aí algum hormônio. Por exemplo, nós temos a glândula mamária. Qual é a ação dela? Produção de leite. É tanto que nós somos mamíferos, né? Então, o corpo da mulher, nesse caso, ele produz leite justamente para a amamentação materna, né? Após a gravidez. Nós temos aí, por exemplo, a glândula tireoide, que ela tem uma ação de controlar o nosso metabolismo, ou seja, um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Temos também aí o nosso rim, que ele tem uma ação de controle na quantidade de água no nosso corpo. Então ele vai controlar essa quantidade de água do corpo.
Nós temos outras glândulas chamadas de glândulas sexuais, que no caso nós temos na mulher os ovários e no homem temos os testículos, que eles vão ter uma ação de amadurecimento de células sexuais e produção de hormônios sexuais. Nós temos outro órgão na mulher que é o útero, que tem uma ação de contração durante o parto. Temos aí a glândula suprarrenal, que tem uma ação de produção de hormônios e controla a resposta ao estresse. Geralmente vão produzir um hormônio chamado de adrenalina. E nós temos os nossos ossos, né, que eles têm que crescer, para isso vai formar o chamado GH, o hormônio do crescimento. A nossa pele tem uma função de produção de melanina. Todos esses órgãos eles são controlados, né, pelo principal, que é chamado de glândula hipófise, né? Ela está basicamente bem na região do meio do cérebro. Ela vai controlar a liberação e a ação desses hormônios no corpo e aí produzindo diversas modificações que são a puberdade. Vamos falar agora sobre a puberdade no corpo feminino. E aí, quais são as transformações que ocorrem no corpo da menina à medida que ela passa da fase de criança para a fase de adolescente? Entre os 8 e 10 anos, o estrogênio, né, que é o hormônio, ele determina o surgimento do broto mamário. A testosterona, produzida em pequena quantidade, deixa a voz menos aguda e influencia no surgimento da acne. Então, observe que a testosterona não é um hormônio exclusivamente masculino. A menina também tem esse hormônio, só que em pequena quantidade. Na presença do estrogênio, o tecido adiposo em coxas, nádegas e barrigas crescem e a menina ganha contornos de mulher. Aí vem a primeira menstruação, que é chamada de menarca, fluxos irregulares nos próximos meses. Sob a influência da testosterona, pelos começam a crescer nas axilas, pernas e região pubiana. Estirão sob a influência dos hormônios sexuais e do GH. Então observe que no corpo da menina ocorrem diversas transformações, desde a primeira menarca, né, que é a primeira menstruação, desde o desenvolvimento das nádegas, né, que vão crescer devido ao tecido adiposo. Então essa região aí do quadril ela vai se alargar um pouco, né, porque é fato que a menina vai ter um desenvolvimento mais rápido do que o menino. Então nesse caso os hormônios estrogênios eles vão ajudar nesse crescimento mais rápido, desenvolvimento das mamas. A testosterona também vai ocasionar o crescimento de pelos e também pode influenciar na questão da acne. Puberdade no corpo masculino. E aí, como ocorre nos meninos? Bom, no corpo feminino ocorre a aceleração da velocidade do crescimento, ou seja, o crescimento ele vai ser mais rápido. E quando eu falo em crescimento, eu estou falando crescimento em relação à altura. Vai ter a secreção de testosterona, que é o hormônio principal masculino. Vai ter o aumento do volume do testículo, ele vai aumentar mais de tamanho. Aumento do pênis em tamanho e comprimento quanto ao diâmetro. Surgimento de pelos pubianos, crescimento de pelos faciais, aumento da massa muscular, alterações na voz que atingem timbres mais graves. Então o que a gente pode observar é que a testosterona, que é o hormônio masculino, ele está em maior quantidade no corpo do menino. E aí então vai fazer com que o corpo do menino tenha características masculinas, como o engrossamento da voz, o crescimento dos pelos, o crescimento em altura, tá? O desenvolvimento de órgãos sexuais, como por exemplo o testículo, né, o aumento também do pênis, tanto em crescimento como em diâmetro, e diversos outros fatores que vão ajudar no desenvolvimento hormonal masculino. Existe também uma coisa chamada de puberdade precoce, ou seja, tem crianças que podem desenvolver isso mais rápido do que outras, mas isso vai depender da genética. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, considera-se puberdade precoce aquela que surge antes dos 8 anos em meninas e 9 em meninos. A puberdade precoce pode causar transtornos psicológicos, maiores riscos de abuso sexual, baixa estatura e aumento do aparecimento de doenças. Então, quando se tem uma puberdade precoce, pode ocasionar diversos riscos, né? E aí, no caso, pode acontecer a questão do abuso sexual, pode acontecer também que a criança ela não pode crescer muito, né? E também pode surgir aí o aparecimento de diversas doenças. Tudo isso pode contribuir quando se tem uma puberdade muito precoce. Vamos trabalhar nossa atividade agora? Vamos tentar entender se realmente nós conseguimos compreender aí sobre o que foi passado nessa aula. Vamos lá? Questão número 1. Adolescência e puberdade são a mesma coisa? Questão número 2. O que é a menarca?
Questão número 3. Quais os riscos da puberdade precoce? Vamos ver se vocês aprenderam. Bom, adolescência e puberdade são a mesma coisa? Não. Então nós vimos que a adolescência não é a mesma coisa que puberdade, elas não são sinônimos, né? A adolescência é um estado psicossocial e comportamental, enquanto a puberdade tem como característica acentuada a maturação física. Então, quando se fala de adolescência, nós estamos falando em relação ao comportamento, ao seu desenvolvimento psicossocial, ao seu comportamento enquanto adolescente. Quando nós estamos falando de puberdade, estamos falando das transformações físicas do corpo, que aparentemente todos vão ver. O que é a menarca? A menarca é a primeira menstruação da mulher. Então, quando se fala em menarca, significa então, né, que a menina ela conseguiu chegar à sua primeira menstruação, ou seja, os seus óvulos, né, que são aí suas células, né, sexuais, eles já vão estar maduros. Quais os riscos da puberdade precoce? Conforme a gente viu aí no último slide, transtornos psicológicos, maiores riscos ao abuso sexual, baixa estatura e aparecimento de outras doenças como hipertensão, diabetes e obesidade. Então, o que a gente pode observar é que pode existir outras doenças relacionadas à puberdade precoce, como, por exemplo, a obesidade, o aumento da pressão arterial, que é a hipertensão. Então, são diversos fatores que essa puberdade precoce ela pode ocasionar, principalmente uma coisa chamada de abuso sexual. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Espero vocês na próxima aula. E para acessar essa aula, acesse a plataforma Eduque. Muito obrigado.